Vamos prosseguir com a nossa série de mensagens, lado a lado, uma longa caminhada na mesma direção. Lado a lado. Tivemos a oportunidade de trabalhar duas mensagens sobre esse tema. A primeira estava lá em Gênesis 11, 27 até Gênesis 12, 4, quando falamos sobre a caminhada lado a lado de Abraão e Ló, quando o discípulo insiste em não aprender. Semana passada, falamos sobre a relação entre Jetro e Moisés, quando o discípulo não resiste ao ajustamento. Desde que começamos essa série de mensagens para cá, você recebeu duas tarefas. Eu não sei se você está cumprindo essas tarefas, está atendendo esse desafio, ok? A primeira tarefa era você orar para caminhar com alguém. Você pensou nessa pessoa aqui e você orou durante 7 dias, né? E deve continuar orando. Se ainda não está caminhando com alguém, deve continuar orando. Semana passada, eu deixei como tarefa para você entrar em contato com alguém, marcar um horário, certo? E no horário marcado, conversar com essa pessoa e orar junto com ela. Alguém aqui fez isso? Jesus. Ninguém. Por que não, gente? Por que não? Essa é a pergunta. De tantas coisas que você fez essa semana, você não teve tempo para poder conversar com alguém, para orar com alguém? A nossa teologia afirma que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você só existe, de fato, para a glória de Deus. Você existe para cumprir o propósito que Deus trouxe a você. Não esqueça disso. Central é o Evangelho, central é você compartilhar a sua vida com outras pessoas, porque Jesus deixou essa ordem. O resto é periférico, entende? Se você tem tempo para um monte de coisas, mas não tem tempo para estar com pessoas, há um desvio de propósito na sua vida. Entende? Então eu fico me perguntando, por que não? Por que não? Por que a gente não quer caminhar ao lado de outras pessoas? Aliás, a gente quer sim que as pessoas caminhem ao nosso lado. Não é isso? A gente quer que as pessoas caminhem ao nosso lado. Mas a gente precisa querer caminhar também ao lado das pessoas. Precisa querer. Entende? Muito bem. Sobre o que falamos até aqui. Eu disse a você que esta é uma série de mensagens sobre o lado pedagógico da vida. Quando a vida é compartilhada e vivida lado a lado. E se você está cansado de caminhar sozinho, de viver um cristianismo dissociado de uma vida em comum, esta série de mensagens é para você. Andar lado a lado significa não só compartilhar os lucros, mas se identificar também com os prejuízos. Significa dividir a dor a fim de multiplicar a alegria. Significa manter os olhos no horizonte, ainda que a linha de chegada pareça apenas uma miragem. Eu disse a você que é muito difícil se ajustar quando a nossa mala está cheia, quando a nossa bagagem é imensa, intensa. E Jesus nos prometeu um fardo leve. Mas será que realmente queremos nos desembaraçar de todo o peso? Como o apóstolo Paulo disse que fazia? Deus nos chamou para uma longa caminhada juntos. Uma longa caminhada administrando os nossos medos, enfrentando as nossas adversidades, lutando contra os nossos inimigos, festejando, chorando, se alegrando, acampando, observando diariamente a providência de Deus sobre nós, sendo moldados, aperfeiçoados enquanto indivíduos.
Enquanto gente que foi enxertada no povo de propriedade exclusiva de Deus, Ele nos chamou para essa longa caminhada na mesma direção. Mas, em algum ponto da estrada, nós fomos seduzidos pelo egoísmo. Fomos marcados pelo egocentrismo, infectados pelo complexo de Deus. Nos tornamos obstinados ao voo solo, à caminhada solitária, como se nós fôssemos o cabeça do corpo, o centro do universo, o fim de todas as coisas. E quando nós estamos assim, é nessas horas que nós precisamos de alguém que caminhe conosco lado a lado, que nos lembre da nossa identidade em Cristo, que fale sobre o novo nome que nós recebemos, que nos ajude a enxergar a missão com mais clareza, que nos ajude a sair dos nossos atalhos, dos desvios da estrada, para que a gente possa centralizar mais uma vez a nossa vida em Jesus, através da praticidade do Evangelho. Por isso, quando eu pergunto a você por que não, quando eu exorto você, para você refletir qual é a razão da sua existência, que você deveria ter cumprido a tarefa, você deveria ter ligado para alguém, você deveria ter caminhado com alguém, orado com alguém. Quando eu trago isso para você, é exatamente para que você tenha essa pessoa que vai confrontar você, para que você perceba que o Evangelho precisa ser colocado na vida, entende? Todos nós precisamos disso. Mesmo eu sendo pastor há 22 anos, eu ainda preciso de alguém que faça isso comigo. E a gente precisa aprender a fazer uma coisa que nos anos 80 a gente falava muito, né? Vestir a carapuça, certo? Vestir a carapuça. Serviu? Veste. Entende? Veste. Porque o que Deus quer é ajustamento. Nós estamos caminhando lado a lado, entende? Lado a lado. Hoje nós vamos usar mais uma dupla, digamos assim, né? Mais duas pessoas que caminharam lado a lado. Se semana passada falamos sobre Jetro e Moisés, hoje nós vamos falar sobre Moisés e Josué. Moisés e Josué. Eu fiquei pensando muito na vida de Moisés e Josué, pensando num título que eu daria para essa caminhada de discipulado entre Moisés e Josué. Quando eu olhei para Jetro e Moisés, eu percebi que Moisés foi alguém que não resistiu ao ajustamento. Jetro foi lá, falou e Moisés se ajustou. Moisés entendeu que Jetro estava certo e mudou a sua postura. Agora eu olho para a vida de Moisés e Josué e percebo quando o discípulo realmente caminha lado a lado, entende? Porque não adianta falar que caminha lado a lado, é preciso de fato caminhar lado a lado. E eu olho para a relação entre Moisés e Josué e eu vejo alguém que realmente caminhava lado a lado. Lado a lado. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Josué 1. Você que está em casa pode abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Você que está aqui conosco na sede pode abrir a sua Bíblia, mas o texto também será projetado, você pode acompanhar. Josué 1. Lembrando que eu estou usando a nova tradução da linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Josué 1. Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Versículo 5. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso
em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Pensar na caminhada de Moisés com Josué me fez lembrar de uma fala do escritor Rubem Alves. E eu vou parafrasear Rubem Alves agora para poder aplicar ele a essa circunstância. Parafraseando Rubem Alves, eu diria o seguinte: o discipulado é isto. O processo pelo qual os nossos corpos vão ficando iguais às palavras que nos ensinam. Eu não sou eu sou as palavras que os outros plantaram em mim. Vou repetir. O discipulado é isto. O processo pelo qual os nossos corpos vão ficando iguais às palavras que nos ensinam. Eu não sou eu sou as palavras que os outros plantaram em mim. Eu percebo que essa citação de Rubem Alves fala muito sobre a efetividade de uma caminhada lado a lado, porque o principal objetivo do discipulado é transformar o discípulo em seu próprio mestre. Esse é o objetivo. Transformar de tal forma que não seja possível, depois de um tempo, discernir quando começa um e quando termina o outro. Entende isso? A caminhada lado a lado, ela se trata de um percurso de negação de si mesmo, de reconhecimento diário da sua própria cruz e de reajustamento pessoal à imagem e semelhança de Deus em Cristo, porque Ele é o nosso mestre. Como disse João Batista, convém que Ele cresça e que eu diminua. Então a caminhada lado a lado, com o tempo, ela vai ter o poder de confundir as pessoas. Pessoas vão atravessar o nosso caminho e ficarão confusas. Se perguntarão: quem é o mestre? Quem é o discípulo? A identidade do discípulo, ela tende a se perder, até que apenas o mestre seja evidenciado. O modo de pensar, de sentir, de falar, de agir, de reagir, sempre lembrará aquele que caminha conosco lado a lado. Não precisa ir muito longe não. Para você entender isso, pensa aí, sei lá, quem é filho, não é? Ainda está morando com o pai, com a mãe. Pensa na mãe ou no pai e pensa nas coisas que você reproduz do pai e da mãe. Por quê? Muitos anos vivendo lado a lado. Você que é mãe, que é pai, olha para o seu filho e veja às vezes os erros que você tem e que ele acaba reproduzindo na sua própria vida. Por quê? Muito tempo vivendo lado a lado. Percebe isso? Quanto mais você caminhar com Jesus, mais parecido com Ele você vai ser e menos parecido consigo mesmo. Quanto mais você caminhar comigo, mais parecido comigo você vai ser. Quanto mais eu caminhar com você, mais parecido com você eu também serei, a tal ponto que as pessoas vão olhar e talvez seja difícil identificar as diferenças. Mas entenda, esse ajustamento da caminhada lado a lado, ele está longe de se caracterizar pela facilidade. Não é fácil isso que eu estou falando. O sábio disse, em Provérbios 27, 17, as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Entendeu? As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Provérbios 27, 17. Será que você é uma dessas pessoas que não ligou para ninguém, não orou por ninguém, porque você tem medo de ser afiado
como um ferro afia o próprio ferro. Entende? Uma pessoa chegou para mim e falou assim, discutindo, debatendo, numa aula, a pessoa falou assim: pastor, é muito difícil ter alguém que a gente possa confiar. O problema é que as pessoas não são confiáveis, porque as pessoas, e começa a falar das pessoas, porque a gente fala e as pessoas comentam, a gente fala e as pessoas contam para outras, e as pessoas nunca têm nome, entende? São sempre as pessoas. E aí eu disse, é verdade, as pessoas. A nossa maior preocupação não tem que ser se as pessoas são confiáveis ou não. A nossa maior preocupação é saber se eu sou uma pessoa confiável para o outro poder caminhar comigo, entende? Essa é a pergunta. Você quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui para você. Quem aqui é ou se considera 100% confiável? Levanta a mão. 100% confiável. Gente, eu falei só 100%. Espera aí, gente. Vou falar de novo. Quem aqui se considera 100% confiável? Pessoal que está em casa não está vendo, mas não tem ninguém levantando a mão, não tem uma alma levantando a mão. Vou até amarrar a minha aqui. Não tem nessa igreja ninguém que seja 100% confiável. Se eu estiver falando a verdade, né, o pessoal não está vendo, diz amém, senão tu fala misericórdia. E aí? Tem alguém 100% confiável aqui? Está vendo? Eu não sou 100% confiável, mas eu quero que o outro seja 100% confiável para poder caminhar ao lado dele. Percebe? Percebe o problema que a gente tem? A gente não caminha uns com os outros porque não confia nos outros, mas na realidade as pessoas também não podem confiar em nós. Então se é todo mundo torto, se é todo mundo manco, vamos dar a mão e sair andando, porque talvez dê certo, gente. Se todo mundo tem telhado de vidro, vamos assumir? Vamos cuidar dos nossos telhados juntos? Em vez de ficar dizendo que não dá, não pode, porque fulano é confiável, cara, você também não é, entende? Todos nós estamos numa longa caminhada na mesma direção e todos nós estamos sendo afiados como ferro afia o próprio ferro, entende? Isso é importante. Aí se eu perguntei para você, por que você não ligou para alguém? Se passou na tua cabeça essa ideia, assim, não liguei para alguém porque eu não confio. Agora eu vou te dar uma outra ideia para sua cabeça aí, pensa. Se você pensou, não liguei porque eu não confio, e ninguém te ligou, significa que você é uma dessas pessoas que ninguém confia. Viu o problema? Viu o problema? Pastor, não é isso, não é nada disso e tal. Gente, eu estou generalizando aqui. Estou levando ao extremo para fazer você pensar, entende? Eu sei que cada um tem suas especificidades, seus motivos. Todos nós temos, mas a gente está escondido há muito tempo. Muito tempo escondido. Jesus disse que a gente deveria fazer discípulos, certo? Não é isso? Se existe uma igreja que não faz discípulos, para que ela existe? Hein? Para quê, gente? Para tomar um cafezinho depois do culto? Vir aqui cantar, ouvir pregação, isso é muito bom, é maravilhoso, louvar a Deus, mas não tem sentido se a gente não cumpre a nossa missão. E a missão, a grande comissão, fala sobre caminhar com gente, discipular, ensinar, ajudar a gente a ser curada, entende? É isso. Então o sábio diz, as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Eu diria o seguinte, as pessoas aprendem
enquanto se ajustam. Nós aprendemos enquanto nos ajustamos. E esse ajustamento incomoda os ouvidos. Já viu ferro afiando ferro? Barulhinho que dá? Incomoda os ouvidos. É áspero e altamente cortante. Entende? Altamente cortante. Sabe como Jesus chama isso? Poda. Ele chama isso de poda. Uma poda que vai fazer você produzir cada vez mais. Paulo diz que isso é levar as cargas uns dos outros, ou suportar uns aos outros em amor. João ensina que se trata de uma demonstração de amor a Deus, porque se você não se relaciona, não ama o próximo que você vê, como é que você pode amar a Deus quem você não vê? Mas todos esses homens da Bíblia, todos esses discípulos, reconhecem que caminhar lado a lado, entrar em uma relação contínua e permanente de discipulado, está longe de ser algo simples e fácil, mas é extremamente necessário. Entende? Eu fui forjado nos anos 80, e nos anos 80 era os extremos, né? Cara, ou você evangeliza, ou você prega o evangelho, ou Jesus vai voltar e ele vai perguntar o que você tem na mão, e você não tem nada para oferecer, você não tem um fruto. A gente vivia nessa, sabe, era essa neura aí. Havia um evangelho do medo, sim, as pessoas tinham medo de ir para o inferno, sim, mas cara, o crente tinha um extremo medo de desobedecer a Deus. Um extremo medo de não fazer aquilo que Deus tinha ordenado, de não evangelizar. Era crente na rua com Bíblia, com folheto na mão. Você pegava um ônibus e tinha gente distribuindo folheto, gente pregando uma série de coisas. Pegava uma barca, tinha sempre um crente lá para te dar um folheto. Vou te confessar uma coisa. Eu estou sendo evangelizado. Eu estou sendo evangelizado. E eu não rompi isso porque eu quero ver onde vai dar. Entende? Eu estou sendo evangelizado por uma senhora que é testemunha de Jeová. Nós estamos em tempo de pandemia, não é isso? Quarentena. Bom, no período de quarentena, os testemunhas de Jeová não estão batendo na minha porta. Recebeu também, Jane? Então, eu recebi um telefonema de uma senhora que não se identificou como testemunha de Jeová, que deu uma mensagem para mim aí de 1 minuto, 2, e que disse que ligaria outra hora para continuar. Passou algumas semanas, ela ligou de novo. E ela disse: eu sou a fulana que te liguei tal dia, falando isso, isso e isso, e agora eu estou ligando para te dar uma resposta da pergunta que eu te fiz. Aí ela deixou uma outra pergunta e falou assim: outro dia eu vou te ligar. Outro dia eu vou te ligar. Essa semana eu fui à praia com a minha esposa. Quando eu estava voltando, meu telefone tocou, eu atendi, totalmente desconectado, né, da situação. Seu Júnior, é fulano. Lembra que eu falei que ia ligar para o senhor, mas eu não pude conversar com ela naquele momento, né? Olha, gente, eu estou sendo evangelizado por uma pessoa de outra prática religiosa. Sabe por quê? Porque essa pessoa acredita que precisa pregar para alguém. E olha, preste atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção no que eu vou te dizer. Essa pessoa está fazendo isso, mas para ela no céu só cabe 144 mil, tá? Ou seja, lotação já... A lotação máxima já deve ter chegado. Mas continua pregando. A gente não devia se envergonhar disso, não? Hein?
Eu não recebo um telefonema de alguém da igreja dizendo que ia caminhar comigo. Aliás, no dia que eu perguntei aqui, o Flávio chegou e falou: pastor, eu vou contigo. E tem uma pessoa que está me ligando insistentemente, dizendo que quer caminhar comigo. Você sabe por que Jesus mandou os discípulos irem e fazerem discípulos de todas as nações? Sabe por que ele disse isso? Quem sabe? Quem sabe, gente, por que ele disse isso? O que aconteceu antes? Ninguém sabe o que aconteceu antes para Jesus falar isso? O que aconteceu antes? Pagaram pessoas para irem mundo afora dizendo que Jesus não tinha ressuscitado e que os discípulos tinham roubado o corpo dele. Aí Jesus faz o quê? Manda os discípulos dele para poder dizer exatamente o contrário. Ou seja, se a gente não faz a nossa parte, que é falar sobre aquilo que a gente acredita ser a verdade, o que é que vai acontecer? A mentira vai prevalecer, vai se propagar. A gente faz discípulo para que isso não aconteça. O discipulado nos molda e amolda, entende? Nos tornamos as palavras que Jesus plantou em nós através de uma caminhada lado a lado. E eu acho que foi isso que aconteceu com Josué. Cheguei no Josué agora. Cheguei. Não há como ler as linhas e entrelinhas da história de Moisés sem de alguma forma passar pela vida de Josué. Não tem como. Você vai ler a história de Moisés, você vai ver Josué. Perceba, quando Moisés subiu ao Sinai para falar com Deus, Josué o acompanhou até o pé do monte. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei, adivinha quem estava lá embaixo esperando ele? Josué. Entende? Se o assunto era guerra, Josué ia para a batalha. Olha que maravilhoso, quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com Deus, sabe quem ficava ali do lado de fora? Quem? Adivinha? Josué. Depois que Moisés saía da tenda e ia embora, sabe quem decidia ficar mais um pouquinho por ali? Na tenda? Do lado de fora? Josué. Entende? A gente não sabe na Bíblia quando a caminhada lado a lado entre Moisés e Josué começou. A gente não sabe. Mas eu desconfio que tenha sido lá no Egito. É bem provável para mim que Josué fosse um dos servos de Moisés quando Moisés ainda era um príncipe no Egito. A gente pode ver isso lá em Êxodo 24, versículo 13, quando diz que ele era servo de Moisés, sabe? E talvez essa relação viesse se fortalecendo conforme Josué ia crescendo, se desenvolvendo, porque havia uma diferença de idade grande entre Josué e Moisés. O fato é que Josué, ele compartilhou a sua vida enquanto caminhava com Moisés. Josué participou dos grandes momentos da vida de Moisés. Ele estava lá durante as 10 pragas. Quando Moisés atravessou o Mar Vermelho com o povo, ele estava lá. Quando um fogo guiava o povo, uma sombra, ele estava lá. Quando o maná caiu do céu, Josué estava lá. Quando a água foi retirada da rocha, também estava lá. Quando Deus enviou cordonizes, quando mandou construir o tabernáculo, quando o rosto de Moisés resplandecia e até deixou de resplandecer, Josué estava lá. Ele sempre esteve lá, lado a lado. Josué permanecia tão perto de Moisés que ele se tornou próximo de Deus. Entende? Olha, Deus falava face a face com Moisés, mas Josué ficava tão grudado em Moisés que ele se tornou próximo de Deus. Com Moisés ele aprendeu a ser obediente.
Com Moisés ele aprendeu a falar sobre suas angústias, rasgar seu coração, derramar sua alma, reconhecer seus erros. Com Moisés, Josué aprendeu a ser fiel, mas aprendeu a errar também. Com Moisés, Josué aprendeu o significado da palavra graça, aprendeu a ser justo, a colocar a lei na vida, em prática. Josué aprendeu a fé, aprendeu a ter perseverança, aprendeu a sempre acreditar no poder e soberania do Deus de Israel. Tanto é que se dependesse de Josué, o povo não ficaria ali perambulando 40 anos. Se dependesse dele, tinha atravessado na hora que Deus mandou. Mas olha só, mesmo apesar de tudo isso, o resultado dessa caminhada lado a lado foi surpreendente para Moisés. Por que foi surpreendente? Pô, o cara está andando comigo, lado a lado, não sai do meu pé, não me larga, compartilha comigo, é meu discípulo. Aí na hora que Deus vai falar sobre um sucessor, qual seria o nome que deveria aparecer logo? Nome de quem? Josué. Mas Moisés nem pensa em Josué. Nem pensa. Então Moisés, ele não esperava que Josué tivesse amadurecido tanto, porque muitas coisas que Josué fazia, ele não fazia ao lado de Moisés. Moisés saía e ele permanecia lá. Então Josué estava fora da cogitação de Moisés. Está lá em Números 27, a partir do versículo 15. Veja o que diz. Então Moisés disse o seguinte: ó Senhor Deus, que dás a vida a todos, indica um homem que possa guiar o povo e comandá-lo na batalha, para que a tua gente não seja como ovelhas que não têm pastor. Percebeu a oração? Envia um homem, indica um homem, Deus, porque o povo não pode ficar como ovelha que não tem pastor. É Deus que diz. Deus diz assim a Moisés: chame. Adivinha quem que ele mandou chamar? Hein? Chame Josué, rapaz, filho de Num, que é homem competente. Na linguagem de hoje, competente. Na revista atualizada, é homem cheio do Espírito. Esse homem que caminhava lado a lado com Moisés, ele se tornou um homem competente, cheio do Espírito. Então Deus diz: põe as mãos sobre ele, e assim você estará dando a ele uma parte da sua autoridade, para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Moisés fez isso, sabe o que aconteceu? Josué começou a ter uma certa liderança compartilhada com Moisés durante um período no povo. A gente nem percebe isso, né? Mas lá em Números vai mostrar isso, que a partir daquele momento tinham dois líderes, Moisés e Josué, estavam governando juntos até o dia da partida de Moisés. Percebe? E além disso, Deus ainda vai e coloca uma outra pessoa para caminhar com Josué. Deus pega o sacerdote Eleazar e diz que Eleazar tem que caminhar com ele. Percebe? Uma coisa a gente precisa dizer. Deuteronômio 34 afirma que nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Mas os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado por meio de Moisés. Entende? O povo seguiu Josué. Josué teve que aperfeiçoar sua relação com Deus, aprender a ouvir a voz dele. E entenda, isso ninguém pode fazer no seu lugar. Percebe? Ninguém pode fazer no seu lugar. Eu posso orar por você,
Mas eu não sou você orando, entende? Só você pode investir na sua vida com Deus. O pastor não pode fazer isso no seu lugar. A pessoa que caminha ao seu lado não pode fazer isso no seu lugar. É você que tem que decidir ficar mais um tempo do lado de fora da tenda. É você que tem que decidir se dedicar mais à oração, à meditação da palavra. É você que tem que fazer isso. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. Ninguém pode crescer espiritualmente no seu lugar. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo no seu lugar. É só você que pode fazer isso. A gente investe muito tempo em muitas coisas, mas nem todas essas coisas são essenciais para quem Deus quer que a gente seja. Só você pode aprimorar o seu relacionamento com Deus enquanto caminha. Só você pode aprender a obedecer, aperfeiçoar a fé, encher-se de coragem para enfrentar a vida. E eu considero que essa é uma parte cômica e hilária da caminhada de Josué. Sabe por quê? Você vai lendo os textos e está todo mundo sempre falando: Josué, tenha coragem. Josué, tenha ânimo. Josué, não desista. Josué, o Senhor é com você. Aí vem a Record e faz uma novela chamada Terra Prometida e coloca um Josué extremamente indeciso e influenciável. Entende? Mas não é essa a sensação que a gente tem? Se tem sempre alguém falando: ó, cara, vamos lá, vamos caminho, vamos lá. É claro que eu sei que tem gente que adora ser carregado, entende? Adora um colinho, né? Tem gente que adora um colinho, que adora alguém que pegue pela mão e saia levando, né? Que faça as coisas por ela. Adora. Tem gente que adora contar história triste para vir o outro passar a mão na cabeça e tal. Tem gente que gosta desse negócio, sabe? Mas será que esse era o caso de Josué? Deus manda Moisés dar conselhos a Josué, encorajar ele, animar ele, porque ele vai comandar o povo. Entende? Será que Josué era assim? Estava sentindo o peso do cajado de Moisés? Era uma pessoa inconstante, desmotivada, sem coragem, com medo de enfrentar a vida? Eu descobri que não. Eu descobri que não. Deuteronômio 31, do 14 a 23, diz assim: o Senhor disse a Moisés: você vai morrer logo, e então este povo se tornará infiel, indo atrás dos deuses da terra em que vão entrar. Eles me abandonarão, e assim quebrarão a aliança que fiz com eles. Quando isso acontecer, eu ficarei irado com eles e os abandonarei. E por não terem a minha ajuda, eles serão destruídos. Virão tantos desastres e tantas dificuldades que eles dirão: nós estamos sofrendo tudo isso porque o nosso Deus não está conosco. Naquele dia eu certamente os abandonarei, pois fizeram muitas maldades e adoraram outros deuses. Agora escreva esta canção e ensine aos israelitas. Mande que eles a aprendam de cor, pois ela será a minha testemunha contra eles. Eu levarei o meu povo para aquela terra boa e rica que jurei dar aos antepassados dele. Ali eles terão tudo o que precisarem e ficarão ricos. Então vão me abandonar e adorar outros deuses, quebrando assim a aliança que fiz com eles. Por isso serão castigados com desgraças e dificuldades. E esta canção será a minha testemunha contra eles, pois os seus descendentes continuarão a cantá-la. Eu sei muito bem que este povo está pensando, mesmo antes de levá-los para uma terra que jurei dar a eles. Eu sei muito bem os que estão planejando fazer lá. Naquele mesmo dia, Moisés escreveu a canção e a ensinou a todo o povo. Vamos lá. Todas essas desgraças que Deus está falando aqui que vai acontecer na mão de quem? De quem? De Josué. Percebe? Ou seja, Moisés ora falando assim: Senhor, indica um homem aí
para guiar o povo não pode ficar sem liderança. Aí Deus fala assim, chama Moisés, é um homem competente. Ele vai guiar o povo, chama Josué, ele vai guiar o povo. E aí Deus fala qual vai ser o povo que Josué vai guiar. Deus não diz isso só para Moisés, não. Deus diz isso também para Josué, porque Josué está ali. Quando Deus está falando isso para Moisés, Josué está ali. Imagina, eu sou o sucessor de Moisés. Aí Deus está falando, ó, povo rebelde, de coração duro, vai desobedecer, vai seguir outros deuses. E Josué está pensando, onde é que eu estou me enfiando, meu Deus? Para que eu estou sendo chamado, meu Deus? Longe de mim reclamar do ministério pastoral, mas pensa comigo. Se eu encontrasse com aquele menino que foi vocacionado com 15 anos de idade, hoje, quais histórias eu contaria para ele? Aquele menino de 15 anos pensava numa liderança, em gente indo com ele e tal, e a igreja crescendo, e o pessoal discipulando e tal, poder de Deus, Espírito Santo, sabe, inundando as pessoas, e o povo animado e correndo atrás e tal, não sei o quê. O que eu diria para ele agora? Entende? Deus está dizendo, apesar de tudo isso, Josué, apesar de tudo isso, Josué, filho de Num, seja forte e corajoso. Você comandará o povo na conquista da terra que prometi dar a eles, e eu estarei com você. Isso faz toda a diferença, tá? O povo podia não estar com Josué, mas Deus estaria com ele. Então ele tinha que ter coragem. Percebe isso? A caminhada lado a lado precisa nos preparar para a margem feia da estrada, entende? Você não vai andar com seu irmão para ficar só no lado bonito da estrada, vai passar por lugar feio também. Vai passar por lugares esburacados nessa vida, vai passar por lugares tenebrosos que você não quer ir. Às vezes as trevas são suas, às vezes as trevas é de quem está andando do teu lado, que te afetam. Muitas vezes você vai enfrentar a noite escura da sua alma, quando as coisas nem sempre darão certo, quando tudo parecerá nublado, cinzento, mas mesmo assim você precisa confiar em Deus e atravessar o Jordão, porque o Senhor disse que estaria com você. Bota o pé no Jordão, irmão. Ele disse que estaria com você do outro lado, entende? Eu poderia usar as palavras do apóstolo Paulo quando ele diz: permaneçam sempre firmes, constantes, inabaláveis e sempre abundantes na obra que o Senhor colocou diante de vós. Ou eu poderia lembrar você as palavras de Jesus, que foram metrificadas pelo Paulo César do Logos: quem põe a mão no arado não pode olhar atrás. Então Josué foi um discípulo que realmente caminhou lado a lado com Moisés. E Deus o encheu do Espírito Santo. E ele aprendeu, cresceu, se encheu de coragem e foi enfrentar a vida. É isso que o discipulado faz, irmão. É isso. Se Deus não tivesse colocado alguém para caminhar comigo, a minha vida permaneceria destruída. Entende? Enquanto você não estiver caminhando com alguém, o ajustamento não vai acontecer. Talvez você seja a pessoa que pensa assim: não, mas eu só confio no pastor. Então, enquanto você tiver a mentalidade de que gabinete pastoral é só para resolver problemas, é lugar de aconselhamento, ou seja,
Minha vida está quebrada, vou procurar o pastor. Minha vida não está tão quebrada assim, eu não quero dar trabalho ao pastor. Se é esse o entendimento que você tem dessa caminhada, está completamente equivocado, entende? Completamente equivocado. Não é isso. Não é isso. Quando o discípulo caminha lado a lado, ele sabe que está em uma viagem sem volta. Sem volta. Entende? Não tem como eu retroceder mais. Já foi, gente. Deus disse ao povo: sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles, se referindo aos outros povos, pois o Senhor nosso Deus é quem irá com vocês, Ele não os deixará nem abandonará. Deus disse a Josué: agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Eu estarei com você, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo. Você nunca será derrotado. Viagem de ida, irmão. Esse negócio de altos e baixos, tudo bem, a estrada tem idas e vindas, mas sair da estrada jamais. Deixar de crescer jamais. Entende? A gente não pode estagnar na nossa vida cristã. A gente não pode ser o tipo de crente que passou pelo mesmo ponto da estrada 30 vezes, porque está há 30 anos no Evangelho. Está dando em círculo ali, ó. Não sai do lugar, não tem crescimento, desenvolvimento, não tem nada. A gente tem que ser o tipo de pessoa que avança. E se tiver que retroceder, nunca vai ser para o mesmo lugar. Não tem como mais, entendeu? Outros neurônios se formaram. Acabou. Não dá para ser a mesma pessoa. Cada dia que você vive, que você caminha, cada aprendizado que você tem, cada experiência, não permite que você volte mais ao mesmo ponto. A não ser que você não esteja avançando. Quando foi que Jesus começou a caminhada para a cruz? Quem sabe? Quando foi, gente? Quando? Quando ele nasceu. Quando ele nasceu, ele começou a caminhar para a cruz. Entende? Quando ele disse em Nazaré que ele ia embora, com 30 anos, ele foi. Ele não parou. Ele só parou a caminhada na cruz. Viagem de ida, entende? Quando alguém via uma pessoa saindo da cidade carregando uma cruz, o que o povo pensava? Esse não volta mais. Viagem de ida. Entende? Aí Jesus diz assim para você: tome diariamente a sua cruz. O que ele está dizendo para você? Você não vai voltar mais. Entende? Você está levando a sua cruz para morrer, viu? É isso. É isso. Então, quando o discípulo realmente caminha lado a lado, ele sabe que está em uma viagem sem volta. Josué sabia disso. Ele aprende que não deve pegar atalhos. Muitos atalhos aparecem para nós. Muito jeitinho. Nós brasileiros, então, adoramos esse negócio de dar jeitinho, de arrumar, sabe, meios escusos. A gente, quando eu falo meios escusos, você pensa assim, corrupção e tal. Não, eu quero que você pense numa vida corrupta, sabe? A gente começa a dar desculpinha para uma coisa, desculpinha para outra, inventar historinha. A gente é crente, faz isso mesmo. Não faz, não? Faz. Não estou falando sobre a vida, não. Estou falando agora sobre a espiritualidade. Eu tenho certeza que alguém aqui nessa noite, quando eu falei por que não ligou, começou a inventar desculpa na sua própria mente. Começou a criar mecanismos para amenizar o impacto da pergunta e da afirmação. E se não tiver gente me julgando aí, pastor mandar um negócio desse, muito radical, não sei o que, também não é assim. Isso é a gente trabalhando contra a gente mesmo. Entende isso? São os nossos atalhos.
Quem aqui acredita que o crente, quando diz que vai fazer uma coisa, ele tem que fazer? Quem acredita nisso aí? E aí? Só isso, gente? Só? O resto acha que pode falar e fazer o que quiser? É isso? Vou repetir a pergunta, hein? Quem aqui acredita que se o crente diz que vai fazer uma coisa, ele tem que fazer? E aí? Porque o resto, ó, eu vou aceitar quem não levantou a mão, tá bom? Mas entenda, irmão. O que passa disso, disse Jesus, é do diabo, tá? A palavra tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso é do diabo, ok? Se você quer estar lá, tudo bem, é uma escolha sua. Mas, crente falou, tem que fazer. É o que se espera, não é isso? Por mais que a gente às vezes não cumpra. Mas se não cumpre, é pecado. Mas falou, tem que fazer, ok? Não é isso? É isso. Simples assim. Lembra do que você prometeu na sua profissão de fé? Lembra? Lembra? Lembra você que é oficial do que você prometeu quando foi ordenado? Lembra? Aqui, ó, na frente de todo mundo aí. Lembra não? Lembra do que você prometeu quando veio trazer seu filho para batizar? Lembra? E aí, tá cumprindo? Tá cumprindo? Ai, esse pastor não acaba logo essa parada aí, só pancada. Você que está em casa aí, tá cumprindo? A gente é mestre em pegar atalho, sabe? Deus disse a Josué: viva de acordo com toda a lei, não se desvie dela em nada. Em nada. Está na hora da gente pegar o evangelho e trazer para a vida, ok? As suas ações, reações, está na hora de trazer o evangelho para isso. Ou você é seguidor de Jesus ou não é. Entende? Traz para a vida. Quando o discípulo caminha realmente lado a lado, ele entende que precisa cuidar de si mesmo enquanto caminha. Cuidar de si mesmo, disse Deus a Josué: fale sempre, estude esse livro dia e noite, se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Ou seja, Josué tem que fazer a parte dele, falar sempre, estudar, meditar. Ele não tem o livro escrito não, tá, gente? Por isso que tem que meditar, tem que estudar, tem que introjetar isso, até que ele se torne as palavras que foram plantadas nele. Isso é muito doido, né? Eu lembro que na minha adolescência eu decidi uma época sair da igreja. Ah, você é mais crente não. E não ia mais à igreja. Aí eu ficava em casa fazendo o quê? Lendo a Bíblia, orando. Quer dizer, eu decidi não ser crente, mas eu vivia em casa como se Deus estivesse ali. Falei, esse negócio de não ser crente não está dando certo, então vou voltar para a igreja. Não dá certo. Por quê? Gente, já foi introjetado ali, sabe? Foi ele que me escolheu. Não foi escolha minha. Percebe? Ele me constrangiu e eu acabei dizendo sim a ele. Então entenda isso. Você tem que cuidar de si mesmo enquanto caminha. Espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Cuide de si mesmo. Cuide da sua relação com a família, com os filhos. Cuide da sua relação com a igreja. Cuide de si mesmo. Faça coisas que realmente encham o seu tanque, encham a sua vida, te dê energia, coragem, força, fé. Faça coisas que realmente trabalhem para que você tenha coragem para continuar caminhando lado a lado. A gente desaprendeu a cuidar da gente.
E agora que a gente está olhando que realmente precisa cuidar de nós, como a gente não sabe fazer, a gente quer cuidar só de nós e deixar os outros para lá. Mas também esse não é o caminho. Ok? Quando o discípulo realmente caminha lado a lado, ele compreende que Deus sabe exatamente para onde ir. Deus sabe. Certo? Eu estarei com você em qualquer lugar para onde for. Deus sabe para onde você deve ir. Confie nele. Josué teve que vencer seus medos, aprender com Moisés e Eleazar, confiar em Deus e prosseguir. Foi Josué que discipulou a geração do deserto e ensinou essa geração a seguir em frente, a atravessar o Jordão, a confiar em Deus. Foi ele que ensinou o povo a lutar, a crescer. Então, quando Deus disse para Josué, vai lá e fala com o povo, que é hora de atravessar, ele foi lá e falou mais uma vez, e em vez de ter sido quase apedrejado, ouviu o povo que ele tinha treinado, andado lado a lado, dizer: faremos tudo o que você mandou e iremos aonde nos enviar. Assim como obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você como esteve com Moisés. E olha aí, presta atenção. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua, será morto. A mesma coisa que Deus disse, que Moisés disse, agora o povo está dizendo: acima de tudo, seja forte e corajoso. Josué entra na terra prometida, experimenta coisas grandiosas, tão grandiosas quanto o seu mentor e discipulador Moisés. Ele entra para a história das novas gerações como um dos maiores líderes do seu tempo. Filho de Num, servo de Moisés, homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, escolhido, treinado, próximo de Deus. Tudo isso porque ele decidiu caminhar lado a lado com Moisés. E você está caminhando com quem? Como ferro afia o próprio ferro. Não vai ser fácil não, mas você precisa ter coragem, porque o Senhor estará com você. Amém? Amém? Então, irmão, continua orando pela pessoa. Se der, liga para alguém essa semana, sabe? Não é para você abrir sua vida de uma vez não, é só para você conversar um pouquinho. E aí, como é que você está? Tudo bem? Por que você está nessa? Toma aqui, estou te ligando. É isso. É construir um relacionamento. Com o tempo é que as coisas começarão a ficar mais próximas. Entende? É preciso que você faça isso. Vamos orar por isso? Feche seus olhos aí para a gente orar.